Ajuda Quem vem sempre abordando temas sobre a deficiência. E hoje a gente tem o prazer de estar aqui com a Marisa Hipólito, e a Marisa vai falar um pouquinho da sua trajetória. E eu acredito que todos vão gostar, porque é um tema muito bom. Marisa, conta pra gente. Oi, eu sou Marisa Hipólito, eu sou atriz, também me formei em educação física, trabalho também com medicina alternativa, né, com reflexologia. Enfim, tudo que eu faço porque eu gosto. Então, as pessoas falam, Marisa, o que é que você não faz? Eu falo, tem muita coisa que eu não faço, mas eu tenho vontade de aprender, de fazer, eu vou e faço. Então, a minha vida sempre foi em busca de adaptações e procurando novidades. A gente começou o programa, eu falei da Marisa, das coisas que ela gosta, mas eu tenho que apresentar a Marisa, porque a Marisa, como a gente estava brincando, né, Marisa, antes, a Marisa é uma eficiente visual, mas a Marisa é cega. Totalmente cega, né, Marisa? Sim, totalmente. Então, é muito bom a gente estar aqui falando disso, porque você sabe... Então, eu sabia que você era essa pessoa, assim, bem, né, muito alegre e, assim, muito dinâmica. Então, quando eu cheguei aqui, Marisa, eu confesso pra você que eu esperava alguém que fosse tateando. Pra minha surpresa, não. Ela senta no braço do sofá e a gente tá conversando e ela olhando pra mim. Tem uma escada, por isso que eu te falei que se me colocasse uma venda nos olhos, né, eu acho que vou fazer esse teste quando chegar na minha casa. Cuidado, hein? Porque ela subiu a escada e eu fiquei observando, ela subiu correndo e desceu correndo, e não tem corrimão. E eu fiquei olhando, e assim, olha, foi muito bom ter visto, assim, saber que as pessoas, eu como a maioria das pessoas, a gente tem mesmo, assim, tatos, né, pra falar. Então, eu prefiro que me chame de cega, porque eu até costumo explicar assim, você usa óculos? Eu uso, não enxergo pra perto. Pois é, então, você é deficiente visual, você tem uma deficiência nos olhos, na visão, que você coloca o óculos e supre essa deficiência, certo? Eu não, pode botar o óculos quanto quiser, eu sou cega, eu não enxergo. Então, por que dizer que eu sou deficiente visual se eu não sou? Eu sou cega. Simples, não é? Simples assim. Simples assim. Óculos escuro. Muitos, por estética, usam porque tem os olhos com algum problema, né? Que não fica bonito para que os outros enxerguem. Né? Já no meu caso também não existe isso. O meu problema não é ser cega, e sim fazer as pessoas acreditarem que eu sou. Então, no seu caso, quando você está lá no teatro interpretando, a dificuldade é as pessoas acreditarem. Sim, sim. A dificuldade é maior porque, além de eu não mostrar, né, que eu sou cega, eu brinco de enxergar. Eu digo assim, a personagem, ela enxerga. Quem não enxerga é a atriz. Só que a gente ensaia de tal forma que isso fica natural. Então, como você me vê caminhar, andar dentro de casa e nos locais que eu conheço, é o palco para mim, é minha casa. Então, ele se torna natural. Aí é que é o problema. Nós já tivemos, meu diretor já teve de vir me buscar, porque teve numa apresentação que eu fiz, um monólogo que eu tenho, Dona Maria Louca, né? Uma senhora veio assistir porque ela viu que eu era cega.
E quando acabou o espetáculo, ela muito brava, ela chegou no diretor e falou assim: você é um mentiroso, você engana as pessoas. Ele: o que eu fiz, né? Você disse que a peça era feita por uma pessoa cega e a pessoa enxerga. Ele falou: não, ela é cega. Não, ela enxerga. Então ele teve que ir no camarim me buscar para que eu viesse conversar com ela, porque ela estava muito brava, porque ela não acreditava que eu era cega. O problema, às vezes, não está no cego, está na família. Já houve, há uns anos atrás, uma pesquisa onde, entre todas as deficiências, né, física, mental, auditiva e visual, qual era a considerada pior. Foi até uma repórter que estava fazendo um trabalho sobre profissões, né? E ela descobriu que, dentre as deficiências, o ser humano considera a pior a cegueira. Porque eles costumam dizer, o físico, o aleijado, ele está vendo, ele está na cadeira, ele vai para onde ele quer, ele fala com quem ele quer. Então ele se locomove. O auditivo, ele também enxerga e ele caminha, ele faz. O mental, tem alguns que não tanto, mas tem alguma deficiência mental que ele também trabalha, ele vai, ele faz. O cego não. Só que profissionalmente ela descobriu também que de todos os deficientes, os que mais tinham nível universitário são os cegos. Só que para você conseguir trabalhar, o que menos empregam são os cegos. Apesar dele ser universitário, dele ter um conhecimento, por quê? Porque a família já põe o cego como, fica sentadinho, você não faz nada. Então ele começa a vida dele duro, fisicamente. Ele não vai, hoje em dia já mudou bastante, mas antigamente não, ele ficava dentro de casa, sentadinho, se ele levantava, onde você vai? Eu vou buscar, não, pode deixar que eu trago para você. Então a família tinha um cuidado muito excessivo, então fez com que o deficiente visual se tornasse, como você usou, um robô. Então, por isso que dentro de um palco, as pessoas que vão brincar de cego, eles acham que eles precisam focar um ponto e ali ele fica, duro, que não é uma pedra. Bem robotizado. Bem robotizado. Não, o cego, ele é um ser humano. Ele vira, ele olha, ele desce, ele ri, ele brinca, ele se joga. Agora, precisa que a família incentive para que ele faça isso. E eu gostaria de saber quando você foi acometida, se é correto falar assim, ou se você nasceu cega. Então, eu tenho retinose pigmentar periférica, nome bonito, né? Eu comecei, foi descoberto alguma coisa aos 5 anos de idade, porque eu acordei com o olho esquerdo atrofiado, estrábico, totalmente no canto. E quando a mamãe foi correr atrás, eu já havia perdido essa visão. E naquela época, para a medicina, eu fui sempre cobaia, porque essa doença era considerada uma doença de adulto, porque isso que aconteceu aos 5 anos de idade comigo acontecia na faixa etária de 20, 21 anos. Ia-se dormir enxergando e acordava-se cego. Então, para eles era considerada uma doença de adulto. E eu era uma criança. Então aí começou-se uma saga de pesquisas, né?
porque eles não sabiam bem o que era essa retinose, o que era isso, como eu fui uma exceção em Perito Bonier, para os oftalmos, né? E com o tempo eu fui perdendo aos poucos. Só que houve assim uma inversão, eu terminei de perder a visão, voltei a 1/3, que vamos dizer assim, de 100% de visão normal, dita normal, né, eu tinha apenas 1/3. Esse 1/3 para mim era o que eu enxergava, então eu vivia assim. E eles não explicavam nunca nada. Aí nessa saga aos 24 para 25 eu terminei de perder do mesmo modo. Nesse período eu trabalhava com sanduíche natural na praia, né? E já tinha viajado, ido para o Rio, voltado, né? E eu trabalhava no Guarujá, na Enseada, e acabou a temporada, né? E eu fiquei porque eu tinha um apartamento alugado para trabalhar, né? E eu falei, mamãe voltou, que ela ajudava, eu trabalhava com meu irmão, só que meu irmão estava na época de se alistar e ele se alistou na aeronáutica. E eu falei, eu vou ficar para limpar, para descansar, daqui uma semana eu vou embora, né? E no dia seguinte eu acordei numa boa, falei, vou buscar pão. Quando eu fui pegar o dinheiro, eu não estava mais enxergando. Eu falei, tá, como avisar minha mãe e meu irmão? E aí começou também uma nova etapa, né? Onde eu havia perdido totalmente já a visão. Eu me adaptei, eu me virei. Eu tinha já meu filho com 35 anos, é que eu fui conhecer em Santos, eu morava em Santos, eu fui conhecer o conhecido Lar das Moças Cegas, porque eu fui morar 2 quarteirões dali e eu falava pro meu marido, eu vou ver que diabo é isso. Que diacho de ONG é essa, se é igual, né? E ali eu fiquei, aprendi algumas coisas, mas eu já tinha muitos vícios, né? Inclusive na locomoção, eu uso a bengala torcida, né? Então eu fui aprender braille, mas eu não utilizo braille porque eu já era cacique juruna, né? Feminina, eu usava gravador e assim eu fui indo, né? Então a retinose hoje eu nem esquento a moringa de procurar oftalmos porque vamos dizer assim, a falta de visão para mim não é problema. Ser cega não é problema para mim, porque tudo eu me adapto, né? Eu sou mãe, sou casada, sou profissional, então a falta de visão não é problema para mim. Então o problema não é o cego, o problema é a dependência que a mãe, o pai tem em cima dele e não querer libertar essa pessoa para que ele seja um ser humano normal. Então isso é o problema. E eu fico muito triste porque eu acho que todo ser humano veio para ser livre, compor e fazer o que gosta. Eu devo muito à minha mãe, porque quando eu terminei de perder a visão, eu dava aula particular de matemática, física e química. Eu falei, e agora? Minha mãe fez de uma tacada só. A cabeça é tua, os olhos são deles. Manda eles ver. Não precisa falar mais nada.